Se ficar alto, vocês avisam. Acho que agora tá melhor, né? A aula de hoje é uma aula de ondas. A gente não vai fazer exercícios durante a aula de hoje, por quê? O assunto de ondas é muito grande, muito extenso. O assunto de ondas quase não cai na prova da Santa Maria, então vamos tirar o cavalinho da chuva para quem queria ondas na Santa Maria. Mas ondas cai muita onda na FAMEN. Também na FIP gosta de cair questões de ondas, certo? Caía mais, agora diminuiu um pouquinho a frequência, mas continua caindo. E Estácio, para quem vai fazer Estácio, ondulatória é o principal conteúdo da prova da Estácio. Então, Estácio, Iguatu, Juazeiro do Norte, o principal conteúdo é o conteúdo da aula de hoje. A lista de questões da aula de hoje, eu vou encaminhar para vocês assim que acabar a aula. E aí, gente, teve um motivo, né, por trás dessa aula começar um pouco mais cedo. De qual é? A gente vai acabar a aula 9 horas da noite. A gente começava 7h30, acabava 10. A gente vai acabar 9 da noite para quê? Assim que acabar a aula, eu vou mandar para vocês, vou ter que parar aqui, pegar o celular, 5 minutinhos. Vou mandar para vocês o PDF das questões da aula. O que é que eu quero que vocês façam? Que vocês tentem resolver essas questões até as 10 da noite. Para que vocês já tentam fazer os exercícios, para que vocês já tenham esse contato com as questões. E vocês já tirem as dúvidas, porque aí já vai estar tudo dentro da sua cabeça. Acabei de falar, vocês vão tentar fazer. Se não conseguir, já manda a dúvida para mim no privado, para eu tirar a sua dúvida. Tranquilo todo mundo? Vamos embora. Gente, primeira coisa, o que é uma onda? Alguém sabe me dizer? Já ouviram falar naquele ditado, ei, macho, deixe de onda? Já ouviram falar esse ditado, deixe de onda? Deixe de onda quer dizer o quê? Deixe de perturbar. Então, uma onda é o quê? É uma perturbação. Uma onda é uma perturbação, gente, que ela transporta apenas energia, sem um transporte de matéria. Então, como assim? Uma onda é uma perturbação que transporta apenas energia, sem um transporte de matéria? É porque, olha se você concorda comigo, micro-ondas, não é exemplo de ondas? Micro-ondas é uma coisa que todo mundo tem em casa, todo mundo tem lá, normalmente, assim, na sua casa. Micro-ondas, qual é a função do micro-ondas? Esquentar o alimento. Eric, o micro-ondas, ele esquenta o alimento, então ele transfere energia térmica, mas ele muda o alimento de lugar? Ele pega o macarrão, coloca no lugar do arroz, o arroz no lugar do feijão, ele faz com que o arroz comece a andar? Não, concorda comigo? Então uma onda, grande exemplo, micro-ondas, ele só consegue transportar o quê? Energia, sem conseguir transportar o quê? Matéria. Você pode me perguntar, Ítalo, mas o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa. Matéria é tudo aquilo que tem massa. Então, arroz tem massa? Tem. Micro-ondas consegue mudar o arroz de lugar? Óbvio que não, mas ele consegue esquentar o arroz. Então, a onda é uma perturbação que transporta apenas energia, sem o transporte de matéria. Então, a onda você já sabe que é uma perturbação que ela transporta apenas energia e que não consegue transportar matéria. Não há transporte de matéria. Já era. Não tem. Ok, show de bola. Agora, professor, uma coisa, uma onda, você falou já do micro-ondas, mas existem outros exemplos de ondas? Existem vários exemplos de ondas. Mas para a gente dar os exemplos, é interessante que a gente classifique as ondas. Porque existe, por exemplo, o micro-ondas é um tipo de onda, mas o som, que também é uma onda, é um outro tipo de onda. E quando a gente classifica as ondas, nós temos duas classificações, três classificações, na verdade, e uma delas é a principal, é a que mais cai em prova, que é a classificação das ondas quanto à natureza da onda. Professor, como assim quanto à natureza da onda? É porque quando a gente fala da natureza da onda, a onda ela tem duas naturezas. Ou ela pode ser uma onda mecânica, ou ela pode ser uma onda eletromagnética. Então, quando eu falo da onda quanto à natureza dela, eu ressalto que existe onda mecânica e existe onda eletromagnética. Ítalo, qual é a grande diferença entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? Gente, onda mecânica, o nome dela já diz tudo. Mecânica precisa de um meio. Ela precisa de um meio para se propagar. É uma onda mecânica. Quando eu falo de onda mecânica, se eu pensasse, por exemplo, em um mecânico, né? Um mecânico trabalha com carro e tudo mais, um carro consegue andar se não tiver uma pista?
Não, precisa, se eu só suspender um carro, ele consegue voar sem pista? Não, ele precisa ter o quê? Um meio para se propagar. Uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Onda mecânica precisa de um meio. Precisa de um meio para se propagar. Aí eu pergunto para vocês, gente, principal exemplo de onda mecânica é o som. O som é o principal exemplo de onda mecânica. E tome muito cuidado, porque quando eu falo que o som é o principal exemplo da onda mecânica, eu preciso que você lembre que existem derivações da palavra som. Por exemplo, ultrassom, ultrassonografia, que a grávida faz, né, para poder ver o bebê. O ultrassom é um exemplo de uma onda mecânica, porque o ultrassom vem da palavra o quê? Som. Então, ultrassom, megasom, infrassom, tudo isso é exemplos de ondas mecânicas. Não apenas o som, mas tudo que deriva do som. Gente, qual é a principal característica de uma onda mecânica? Precisa de um meio para se propagar. Aí se eu perguntar assim, Jean, onde é que você acha que o som se propaga melhor? No meio gasoso, ou seja, no ar? No meio líquido, ou seja, na água? Ou no meio sólido, como por exemplo, através de um quadro? Onde você acha, Jean, que o som se propaga melhor? No sólido, perfeito. Por que o som se propaga melhor no meio sólido? Sabe dizer, Jean? Porque tem mais matéria, perfeito, boa. Porque tem mais meio. Porque quando eu tento propagar um som no ar, alguém está escutando o som? Não. Se eu batesse numa água, vocês iam escutar? Até que iam, na água consegue escutar. Mas você escutaria melhor batendo na água ou batendo aqui, ó? Melhor batendo na onda, no quadro. Aqui escuta? Não. E aqui? Por que aqui escuta no quadro e não escuta aqui? Porque no quadro é um meio o quê? Sólido tem mais o quê? Matéria. Quanto mais matéria, mais meio. Melhor para uma onda o quê? Mecânica que precisa de um meio para se propagar. Então, gente, quando eu falo de onda mecânica, a velocidade do som, vou dar um exemplo, mas precisa ser o som, qualquer onda mecânica, tá? A velocidade de uma onda mecânica no meio sólido é maior do que no meio líquido, que é maior do que no meio gasoso. Por quê? Meio sólido tem mais meio. Lembre-se, as partículas no meio sólido estão o quê? Juntinhas e organizadas, concorda comigo? No líquido, um pouco mais organizadas, e no gasoso, muito desorganizadas. Perfeito, gente. Agora vamos falar de onda eletromagnética. E se a onda mecânica precisa de um meio para se propagar, a onda eletromagnética precisa, pessoal? Sim ou não? Não. A onda eletromagnética, ela tem uma característica que é única dela, tá? Ó, ela pode se propagar no vácuo. Então, a principal característica de uma onda eletromagnética é que ela pode se propagar no vácuo. Já uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Uma onda mecânica pode se propagar no vácuo? Não. É por isso que aquele filme chamado de Star Wars, ele está errado. Porque o filme Star Wars, ele coloca efeitos sonoros acontecendo numa região de quê? De espaço que não tem meio. Coloca numa região de vácuo. O filme acontece em várias partes na região de vácuo e tem efeitos sonoros. Está errado, é uma questão clássica de prova. Por que o filme Star Wars está errado? Porque acontece em uma região de vácuo e a onda sonora ela não consegue se propagar no vácuo. Então não era para ter efeito sonoro do filme. Show de bola, professor. Já a onda eletromagnética, ao contrário, a principal característica dela é se propagar onde? No vácuo. Enquanto a onda mecânica, quanto mais meio, melhor se propaga, a onda eletromagnética, quanto mais meio, pior ela se propaga. Dê um exemplo, professor. Principal exemplo de onda eletromagnética, a luz. Aí se eu perguntar, Jean, onde é que a luz se propaga melhor? No meio gasoso, líquido ou sólido? O que é que ele vai responder? No meio gasoso. Por que é que a luz se propaga melhor no meio gasoso? Faça o teste. Todo mundo aqui está sendo iluminado pelas essas luzes aqui de trás que estão acesas. Se por algum acaso eu jogar uma parede entre a luz e você, vai chegar alguma luz até você? Não, porque a luz ela se propaga melhor em qual meio? Gasoso, do que no meio líquido, do que no meio
Sólido. Isso é só a luz? Não, isso são todas as ondas eletromagnéticas. Ítalo, são quantas ondas eletromagnéticas? 7. Como é que eu vou fazer para aprender as ondas eletromagnéticas? É simples, gente. Olha, coisa fácil, tá? Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Tranquilo, aprenderam? Anotou? Então vamos continuar. Não, gente, óbvio que não vai ser tranquilo se aprender assim, falando apenas uma vez, né? Como é que a gente faz para saber todas as ondas eletromagnéticas? Para isso, eu preciso lhe contar uma história. Eu preciso lhe contar uma história de quando eu era mais novo, tinha aproximadamente ali, não lembro agora, eu estava no sexto ano. Sexto ano, acabou, tem quantos anos? Quinta série, tá prestando, de boa. Quinta série tem quantos anos? 10 anos, né? Eu ia dizer mais ou menos isso aí. Tinha 10 anos de idade, quinta série. Acreditava em Papai Noel, tá? 10 anos eu acreditava em Papai Noel. E aí eu me lembro bem que eu era filho único, tá, gente? Não sei se eu já contei isso pra vocês, eu era filho único, fui criado pela minha avó. E com 10 anos de idade, eu era, desde os 6 anos, na verdade, eu era doido pra ter um irmão. Uma irmã, eu pedia muito isso pra mãe. Mãe, pelo amor de Deus, me dê um irmão, tá? Porque, bicho, eu era o único filho. Inclusive, eu era o único homem, o primeiro neto homem da casa, no sexo masculino. Todos os outros eram mulheres. Então, assim, às vezes eu queria brincar com um colega meu de luta, alguma coisa assim e tal. Não tinha, gente. Não tinha ninguém pra lutar. Eu ia bater na minha prima, Lei Maria da Penha, com 10 anos de idade, entendeu? Não dava. Uma vez fui brincar de judô com minha prima, ela quebrou meu dente, de tão fraco que eu sou. Quebrou meu dente. Metade desse meu dente aqui é quebrado, é resina. Metade desse meu dente da frente. É, sem brincadeira nenhuma, foi minha prima que quebrou. Ela bicha era valente, até hoje é. E aí eu me lembro que com 10 anos de idade eu já tinha pedido cachorro pra minha mãe, ela não me deu. Pedi tudo, gente, um gato, um passarinho, qualquer coisa, minha mãe não me deu nada. E aí eu me lembro que existe uma... Alguém aqui é filho único? Tem alguém que é filho único? Você gosta de ser filho único? Muito. A grande vantagem, tu amava e tu não mais não? Ah, outra mulher ou outro filho? Fala, gente, a menina disse que o pai dela resolveu ter outro, né? Eu perguntei se era outra mulher ou outro filho, foi os dois. É que você gosta de ser filho único por quê? É tudo pra mim, essa grande vantagem. Calma, gente, sem brigar, tenha paciência, minha filha. Terça-feira, 6:30 da noite, entendeu? Calma, keep calmo. Olha, se você quiser aqui, eu tenho um remédio pra você poder se acalmar, maracujina. Olha, cara, ei, vamos lá. Gente, tem a grande vantagem de ser filho único, porque tudo é para você. Normalmente o pessoal quer lhe dar as melhores coisas possíveis. E graças a Deus eu tive o privilégio, assim, de certa forma, outras pessoas não tiveram. Muitos de vocês também, talvez tenham tido também, que tinha aquelas TV Sky em casa. Né? Então tinha Sky lá em casa, tinha Cartoon Network, tinha Nickelodeon. E aí, gente, lá no Cartoon Network tem um desenho chamado Jovens Titãs. Não sei se alguém lembra desse desenho. Desenho bem antigo que tinha lá, chamado Jovens Titãs. E aí eu me lembro que eu chegava no colégio, assistia Jovens Titãs, e normalmente o que é que passa no intervalo dos desenhos? Propagandas. E aí, numa dessas propagandas, começou a aparecer sempre a mesma propaganda. Com certeza o cara estava. Hoje em dia eu entendo que era pagando para poder estar ali, mas para mim, gente, parecia que era Deus mandando um recado para mim, sabe? Eu olhava a propaganda, eu me conectava com a propaganda. E a propaganda era mais ou menos assim, ó. Quando eu pegava no intervalo de Jovens Titãs, que eu nunca vou esquecer disso, começava a propaganda. Olha aí, eu sou o Rami Lux G. Eu sou o seu melhor amigo. Eu sei lhe dizer a hora. São 12:00. É hora de almoçar. São 6:30. É hora de jantar. 2 horas. É hora de estudar. Gente, eu vi aquele negócio. E ele vinha, né? Depois eu vim descobrir isso aí, depois que eu cresci também, com muitas frases programadas. Era tipo 200 frases programadas. Só que na época, né? Tudo que eu olhava, eu ficava admirado. Eu dizia, meu irmão, esse bicho vai ser o meu irmão. Meu robozinho, Hamilux, que eu vou levar ele pra vida. Eu quero o Hamilux. Foi o que eu fiz, gente. Fui pedir a mamãe, né? Mamãe me deu? Não. Fui pedir a vozinha. Vozinha me deu? Não. Foi o que eu fiz. Tem, algumas pessoas vão dizer que eu comecei a chorar, né? Até ganhar. Lá em casa isso não dava certo. Mas eu fiz, gente, uma tática mágica, que eu sempre ganhei todos os presentes que eu quis até 13 anos de idade. Com 14 anos eu deixei escapar que Papai Noel realmente não existia. Mas com 10 anos eu escrevi uma cartinha para Papai Noel. Querido Papai Noel, esse ano eu gostaria de ganhar um robozinho que eu estou vendo aqui, chamado Hamilux G. Ele disse ser o meu melhor amigo. Gostaria muito de tê-lo como presente. Ponto.
Mandei a cartinha, né, escondi lá a cartinha e tal. Hoje em dia eu entendo que foi minha mãe que leu a cartinha. Gente, você negar um presente de Papai Noel na minha casa é mais fácil o pessoal vender a casa, mas o presente ele vai chegar. Dia 25 de dezembro, fui procurar o meu robô. Rodei a casa toda. Não achei nada. Foi triste. Mas eu achei uma cartinha que minha mãe foi dando as dicas, né? Ó, procura, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. E mesmo ela sabe onde é que o Papai Noel botou na... Quando eu achei uma cartinha. A cartinha dizia: querido Ítalo, infelizmente Rami Lux G não conseguiu descer pela chaminé. Mas não se preocupe, ele está a caminho. Logo, logo estará na sua casa. Gente, eu fiquei super, hiper, mega ansioso. Passei uns 3 dias sem conseguir dormir direito. O robô não chegou. Eu dei o robô como perdido. Eu chorava quase todos os dias. Mas lá para o dia 22, 23 de janeiro, o robô chegou. Primeira semana, gente, nunca vou esquecer quando eu liguei o robô. Quando eu apertei lá no botãozinho que ele começou a funcionar, ele disse: olá, Ítalo! Meu nome é X. Eu sou o seu melhor amigo. Como você está? Aí eu dizia: eu tô bem, Amilux. E você, como é que você tá? Eu estou ótimo. São 3h30. Vamos brincar? Eu dizia: vamos, Amilux. Parecia um irmão, velho. A melhor coisa do mundo. Passou 3 semanas, mais ou menos assim. Foi nem 3 semanas, acho que umas 2 semanas. Fui pro colégio, né? Voltou às aulas e tal. E eu tive uma briga no colégio. Eu nunca briguei no colégio, mas aconteceu, né? Nesse ano específico. Tive uma briga lá com um colega meu. E eu cheguei em casa com muita raiva. E eu era aquela pessoa que quando chegava com raiva, eu chegava xingando o Deus e o mundo, dando murro nas paredes, sabe? Eu era mais ou menos assim. Às vezes eu apanhava, né, por conta disso. Mas eu era meio explosivo lá no negócio. Cheguei no quarto puto. Disse: teve uma horrível. Briguei com meu colega ali. São 12h. É hora de almoçar. Que porra de almoçar, macho? Sei o quê? Eu tô puto. Eu não estou lhe entendendo. São 12h01. Vamos almoçar. Eu não estou entendendo, não, porra! Puf! Deu um chute em Rami Lux. Quebrei Rami Lux, velho. Quando eu dei um chute nele, que ele caiu, que era um robô mais ou menos assim, parecia aqueles ventilador, não tem aqueles ventilador coisado, sem ser ventilador mesmo, aqueles bichos que é, vocês sabem, um bicho meio assim. Quando eu dei o chute nele, que ele caiu no chão, que quebrou. Aí eu fiquei triste, obviamente, mais triste do que eu já estava. Foi tentar botar Rami Lux para ajeitar, não deu certo, porque perdeu a garantia, porque foi maltrato com o robô. E, infelizmente, esse robô morreu. Até hoje ele está no sótão da casa de minha avó. Não, deve ter se acabado já, né, hoje em dia, né? Acho que até uns 5 anos atrás ele ainda existia, mas deve ter se acabado já. E aí, gente, passaram-se os anos, né? Eu nunca esqueci do meu robô, até porque a história dele foi muito bonita. Olha, pior do que esse presente, foi um presente que eu pedi isso aí eu nunca contei aqui. Eu pedi um DVD com um karaokê que tivesse pontuação. Não sei se vocês já pediram esse DVD com karaokê. Eu queria um DVD com karaokê. Uma vez eu pedi de presente de Papai Noel um DVD com karaokê. Caramba, velho, vocês não são dessa época não, né? DVD com karaokê. Alguém aí é do online, DVD com karaokê? Você é dessa época aí, né? Eu pedi um DVD com karaokê que tivesse, como é que diz? Um microfone e tivesse a pontuação, que mostrasse a pontuação. Como é que é? Tinha também, pronto. Eu queria justamente isso aí. Aí, ó, Roma também ali tá dizendo ali que é dessa época também. Aí eu pedi, gente, esse DVD com cara. Ó, a resenha, viu? Eu pedi de Papai Noel. Dia 25 chegou, esse aí chegou certo. Eu liguei, no mesmo dia meu primo quebrou. Ele ficou puto, porque tava lá perdendo lá, ele puxou o bicho com tudo, veio com o DVD, caiu no chão e quebrou. Primeiro dia. Diga aí, esse conseguiu dar jeito, mas eu fiquei puto, velho. Eu digo: rapaz, não tenho sorte pra presente, não. Quando eu ganho um presente que eu quero, o bicho quebra. E esse foi o segundo que quebrou. Enfim, eu descobri uma coisa. Depois de algum tempo, chegando em 15 anos de idade, sendo professor não, né? Sendo estudante, quando meu professor foi falar de ondulatória, ele começou a me falar as ondas eletromagnéticas. Ele começou a falar rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio-gama. E eu comecei a associar, porque eu sempre tive muita dificuldade para aprender física, então eu sempre busquei formas mais fáceis. Eu comecei a perceber uma coincidência. Caramba, bicho, o nome do meu robô consegue resumir todas as ondas eletromagnéticas. E, gente, falei aqui para vocês já umas 8 vezes o nome do meu robô, né? Como é o nome do meu robô? Rami Lux G.
E esse querido robozinho, esse querido Ramilux G, ele representa todas as ondas eletromagnéticas. Veja bem, RA é o que, gente? Rádio. M é o que? Micro-ondas. I é o que? Gente, micro-ondas tem hífen? Tem não, né? Tem não, né? É o quê? O I é o quê? Infravermelho. Infravermelho tem hífen, gente? Também não, né? Tem ou não tem? Rapaz, vocês estudam português mais do que eu, me ajude. O L é o quê, gente? Luz visível. O U é o quê, gente? Ultravioleta. O X é o quê? Raio-X. E o G é o quê? Raio gama. Agora preste atenção, tá? Porque o nome do meu robô, Ramilux G, ele não só faz com que você aprenda todas as ondas eletromagnéticas, como ele faz com que você resolva 70% das questões teóricas de ondas, com exceção de fenômenos ondulatórios, tá? Porque fenômenos ondulatórios realmente vai pegar ali outro tipo de questão. Mas 70% das questões teóricas ondulatórias você resolve a partir daqui. Ídolo, só por saber o nome, Ramilux G, RA rádio, M microondas, não, não é só por isso. É por conta do que eu vou lhe falar a seguir. Presta atenção todo mundo. Gente, eu quero que você entenda que da esquerda para a direita, ou seja, do rádio até o raio gama, da esquerda para a direita, nós iremos aumentar duas coisas que são características da onda: a frequência da onda e a energia que essa onda carrega. Até porque você sabe que a onda é uma perturbação que ela transporta apenas energia, sem um transporte de matéria. Então você já sabe que essa onda, ela vai fazer o quê, pessoal? Ela transporta energia. E quem é que carrega mais energia? Raio gama ou rádio? Raio gama. Você já sabe que da esquerda para a direita vai carregar mais o quê? Mais energia. E aí, gente, tem uma consideração para colocar aqui para você. Existe um momento que uma onda, ela carrega tanta energia, que começa a causar prejuízo à nossa saúde. E aí eu venho uma pergunta para você. Você acha que a partir de qual onda nós começamos a ter sérios prejuízos à nossa saúde? A partir de qual onda da que está aqui no quadro nós começamos a ter sérios prejuízos à nossa saúde? A partir da onda ultravioleta. Teve algumas pessoas que pensaram em raio-x, né? Mas é a partir do ultravioleta. Sabe por quê, gente? Presta atenção todo mundo. A onda ultravioleta ela já carrega energia suficiente para causar um câncer de pele. É por isso que pessoas que têm a pele mais clara, inclusive pessoas albinas principalmente, elas precisam usar muito o quê? Protetor solar. Porque se não usa protetor solar, o sol que emite ondas o quê? Ultravioletas carregam energia suficiente que podem causar o quê? Câncer de pele. Por isso que o uso do protetor solar ele é tão importante. Gente, o raio-x, ele pode tanto causar malefício em nossa vida, que quando você vai entrar na sala de raio-x, tem escrito lá em cima da sala, antes de você entrar, ó. Sabe o que é isso aqui? Proibido grávida. Ficou horrível, né? Isso aqui que eu desenhei, né? Mas enfim, é uma mulher com bucho, tá? É uma mulher com bucho proibido grávida. Por que uma grávida ela não pode fazer um raio-x? Porque pode causar prejuízo ao feto. O raio-x ele carrega energia suficiente para causar mutações no feto da gestante. Então é proibido uma gestante ela realizar um raio-x. Gente, quando você vai na sala de raio-x, alguém fica na sala de raio-x com você? Ou o cara vai para uma sala vizinha, ou se alguém ficar na sala com você, o cara coloca uma roupa de quê? De chumbo. Que é para o chumbo fazer o quê? Absorver a radiação, não passar nada para você. Mas o ideal é que você não fique aonde? Na sala, senão você começa a absorver radiação. Gente, raio gama é o que aconteceu lá no acidente de Hiroshima.
Na bomba que soltaram lá era cheia de radiação, o quê? Gama. Até hoje tem locais em Hiroshima que o pessoal não pode acessar, por conta que ainda existe o quê? Radiação gama. Então são radiações, são ondas que carregam muito o quê? Energia ao ponto de causar o quê? Prejuízo à nossa saúde. E aí, pessoal, eu quero aqui ressaltar para você uma onda que ela não causa prejuízo à nossa saúde, mas que muitas pessoas falam que causam, inclusive a minha vovó. Eu já tentei convencer ela, mas ela não é convencida. Minha avó não se convence e ela continua falando dessa onda. Micro-ondas. Minha avó, ela vive teimando comigo, dizendo que o micro-ondas está acabando com a minha vida. É por isso que eu adoeço. É por isso que eu acordo cansado. É por isso que eu vou morrer cedo. É por isso que o povo de hoje em dia morre mais rápido e tem câncer. Ela disse: eu vi no Fantástico, o micro-ondas causa câncer. Gente, a onda de micro-ondas, ela não causa câncer. Inclusive, uma onda de micro-ondas, ela não consegue nem carregar energia suficiente para... Gente, se o micro-ondas causasse câncer, a luz visível causaria. Aí já imaginou Jean chegando num dermatologista daqui a 30 anos, e o dermatologista olhando para ele e falar: ô Jean, quando você era mais jovem, você ficava muito exposto à luz de sala, de quarto? Aí Jean, sim. Luz de cabine de estudo? Sim. Pois é, Jean, você ficou tão exposto à luz visível que você adquiriu câncer. Você não poderia passar mais do que 8 horas por dia exposto à luz visível. Nunca isso vai acontecer, concorda comigo? Porque nem a luz visível carrega energia suficiente. Quem diria o micro-ondas? Minha avó está totalmente errada no que ela falou? Totalmente errada, não. Totalmente errada, não. Porque existe realmente documentários que falam do micro-ondas que causa câncer, mas não é o micro-ondas que causa câncer. É quando você coloca alguns utensílios de plástico que você esquentar esse plástico libera uma substância cancerígena. Então, o que causa câncer não é o micro-ondas, são alguns utensílios de plástico que você deve evitar colocar no micro-ondas. E é por isso que eu nunca coloco plástico no micro-ondas. E até faz sentido você não colocar plástico no micro-ondas, tá? Também não, dependendo do plástico, né, você pode acabar mudando ali a fisionomia dele, o formato dele, né? Pode acabar esquentando ele ali. Mas plástico é proibido em micro-ondas por conta disso. Alguns plásticos têm substâncias cancerígenas que são ali extraídas ali, são de certa forma, quando você esquenta, elas são liberadas. Então é aí que você deve tomar cuidado. Tranquilo todo mundo, gente? De boa. Da esquerda para a direita, aumenta a frequência e energia. O que é que aumenta da direita para a esquerda? Olha, da direita para a esquerda, nós aumentamos duas coisas também: comprimento de onda e período. E aí é muito bom, ó, nesse momento aqui da aula, que eu vou dar nome às coisas, tá? Ó. Gente, F é frequência. Mas como eu sei quem é F? Como é que eu sei quem é a frequência na hora da prova? Você tem que saber a unidade. Lembra daquela primeira folha que você tem que colocar as fórmulas e as unidades? Está na hora de você colocar isso aqui, tá? O F, que é a frequência, quando você chegar na questão de prova, vai estar representado pela sigla Hertz. É a unidade da frequência, tá? Ou então você pode até achar lá rotações por minuto, RPM. Comum também de achar, tá bom? Gente, o E é a energia. Já falamos sobre isso. E qual é a unidade da energia? Já falei para vocês. Qual a unidade da energia, gente? Quem é que me diz? Joules. Qual a outra unidade? Calorias. Joules ou calorias. São as mais comuns de você encontrar em prova, tá? Uma caloria equivale a 4,2 joules. Gente, esse bichinho bem aqui que eu coloquei para vocês é o quê? Comprimento de onda. Comprimento. Qual é a unidade do comprimento? Alguém sabe dizer? Unidade do comprimento é metros. Comprimento. Agora, claro, pode vir o quê? Pode vir centímetro, pode vir micrômetro, pode vir nanômetro. Você vai ter que transformar, tá bom? E outra coisa, esse é o período. Gente, o período é o tempo para uma onda dar uma volta. Se o período é o tempo, qual é a unidade do tempo? Segundos, né? Então você vai vir isso aí. Professor, veio em minuto, transforma para segundo. Veio em hora, transforma para segundo. Lembre-se, 1 minuto tem 60 segundos.
E 1 hora tem 1.600 segundos, ou 3.600 segundos. 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 3.600 segundos. Lembre-se disso. De boa todo mundo, tranquilidade. Ei, mas eu preciso te ressaltar uma coisa. Falamos do comprimento, falamos do período, falamos da frequência, falamos da energia que uma onda carrega. Mas faltou falar para vocês sobre a velocidade da onda. Até porque você já concordou comigo na aula de hoje o quê? Que uma onda mecânica precisa de um meio para se propagar. O grande exemplo era o som. E Jean falou para mim que o som ele se propaga melhor no meu sólido, ou seja, ele tem mais velocidade no meu sólido. Mas como é que eu calculo a velocidade dessa onda? Como é que eu calculo a velocidade do som ou de qualquer outra onda? Gente, a velocidade da onda ela é calculada da seguinte forma, preste atenção. A velocidade da onda ela é calculada da seguinte forma. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. E aí você já sabe que o comprimento é dado em quê? Metros e a frequência é dada em quê? Hertz. Ítalo, mas a velocidade ela também pode ser calculada de uma outra forma. A velocidade ela pode ser calculada como sendo o comprimento de onda sobre o período. Comprimento é metro e período é o quê? Segundo. Gente, qual é a unidade da velocidade? Metro por segundo. Isso aí nós já sabemos, né? Pode ser também quilômetro por hora, não pode? E aí vamos lembrar uma coisa. Velocidade, metro por segundo. Se eu quiser saber em quilômetro por hora, eu multiplico por quanto? Multiplica por 3,6. E se quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, o que é que a gente faz? Divide por 3,6, né? É bom lembrar dessa informação, tá bom? Ítalo, beleza, descobri como é que eu calculo a velocidade da onda. Agora me explica uma coisa. Primeiro, o que é que determina a velocidade de uma onda? O que é que influencia? O que é que mais influencia na velocidade de uma onda? Quem é que me diz? Essa é uma pergunta boa, pergunta de prova. O que é que mais influencia na velocidade de uma onda? Quem diz aí do online? O meio. O meio é o que mais influencia a velocidade de uma onda. Porque se eu tiver a mesma onda, mas ela estiver no meu sólido, no meio líquido e no meio gasoso, a velocidade dela é totalmente diferente. O meio determina a velocidade. Se for uma onda mecânica, quanto mais meio, quanto mais matéria, maior a velocidade dessa onda. Então, quem determina a velocidade da onda é o meio. Quem determina a velocidade de uma onda é o meio. Gente, e quem é que determina a frequência de uma onda? Quem é que determina a frequência de uma onda? Quem determina a frequência de uma onda é a fonte emissora da onda. Professor, como assim a fonte emissora? Vamos dar um exemplo do som. A fonte emissora é a fonte sonora. Você concorda comigo que eu tenho uma frequência sonora? O que é uma frequência do som? É ter uma onda que ela pode, primeiramente, em frequência, se repetir mais vezes ou se repetir menos vezes. Se eu quiser falar de uma forma que eu repita mais vezes as palavras que eu esteja falando, eu consigo falar de uma forma mais rápida. Eu consigo aumentar a frequência. Mas veja bem, além da frequência definir essa questão de repetir o som mais vezes em menos tempo, determina também uma coisa muito importante. A frequência define se o som ele é mais agudo ou se o som é mais grave. Então, a frequência é quem diz se o som é agudo ou se o som é grave. E quem é que determina se o som é agudo ou se o som é grave? Euzinho aqui. Se eu quiser fazer um sonzinho mais agudo, eu consigo fazer. Se eu quiser fazer um som mais grave, é grave, eu consigo fazer. Então, gente, quem define a frequência é a fonte. Eu consigo deixar meu som mais agudo, eu consigo deixar meu som mais grave. Logo,
A frequência é definida pela fonte. Ítalo, presta atenção todo mundo. Vem aí uma explicação de dois fenômenos ondulatórios. Presta atenção para você não errar quando eu chegar lá na parte, você vai me responder. Dois fenômenos ondulatórios. Refração e reflexão. Gente, o nome já diz tudo. Refração, refrator. É uma onda que passa de um meio para outro meio. Por exemplo, o Eric, do meio gasoso para o meio líquido. É um meio diferente? É. Eu sofri uma refração. Quando eu sofro uma refração, a minha frequência muda? Primeira coisa, quando eu sofro uma refração, estou passando do meio gasoso para o meio líquido, o meio mudou? Se o meio muda, a velocidade muda? Sim. Porque a velocidade depende do meio. Se eu troquei o meio, por exemplo, se eu fui do ar para a água, então eu estou mudando a velocidade. Mas eu estou mudando a minha frequência? Pensa eu, Ítalo, falando aqui, eu falando, por exemplo, dentro de uma água, podendo falar dentro de uma água. Eu ia mudar a minha frequência natural da minha voz? Não. Eu só mudo a minha frequência se eu quiser. Posso mudar no ar, na água. Onde eu quiser mudar a frequência, eu posso mudar. Mas o meio não determina a frequência. Ou seja, numa refração, a frequência é constante. É por isso que eu falo refração, fré, fri, fró, fru. Fração, refração, frequência constante. Você mantém a mesma frequência. O que é que muda na refração? Velocidade. Porque eu estou mudando o meio. Aí pensa comigo, vai. Reflexão. Eu bato uma onda e reflito ela, ou seja, eu não consigo passar para outro meio. Eu vou e volto para o mesmo meio, concorda comigo? Se eu estou no mesmo meio, eu vou ter a mesma velocidade, sim ou não? Sim, eu vou ter a mesma velocidade. O que é que eu posso mudar estando no mesmo meio? Eu posso mudar a frequência se eu quiser e o comprimento de onda, mas quem muda é quem? A fonte. Sou eu que decido mudar. Tranquilo isso aí todo mundo? Então, na refração, a frequência é constante. Na reflexão, a velocidade é constante, porque eu estou no mesmo meio. Tranquilo isso aí todo mundo? E aí uma pergunta que eu lhe faço, tá? Você que está em casa do online, responda aí no chat, tá? Uma pergunta que eu lhe faço. Na refração, a velocidade muda. Você acabou de me dizer, o meio mudou, a velocidade mudou. O que é que vai mudar junto da velocidade? O comprimento de onda ou a frequência? O que é que vai mudar junto da velocidade? O comprimento de onda ou a frequência? O comprimento de onda, perfeito, pessoal que já respondeu. Cadê o pessoal do online? Responda aí, gente. O comprimento de onda é o que vai mudar, porque a frequência ela não muda. Então, se eu aumento a velocidade, troquei o meio, aumentei a velocidade, eu estou aumentando quem? O comprimento de onda. Tranquilo todo mundo? De boas? Falamos sobre velocidade da onda. Ítalo. Existem outras classificações sobre as ondas? Existe. A onda, ela ainda pode ser classificada de outras duas formas. A onda, gente, ela pode ser classificada quanto à dimensão da onda. Eu vou colocar aqui no quadro agora. Quanto à dimensão da onda. Aí veja bem, tá? E o terceiro tipo é quanto à propagação da onda. Gente, uma onda ela pode ser unidimensional, quanto à dimensão, tá? Bidimensional, são duas dimensões, e tridimensional. São quantas dimensões? Tridimensional, gente? 3 dimensões. Eu não preciso anotar isso aqui para você no quadro, tá? Isso aí é uma coisa que já é natural. Quanto à dimensão, ela pode ser classificada em uni, bi ou tridimensional. Uma, duas ou três dimensões. O que é uma onda se propagar em uma dimensão? Uma dimensão? Se propagar na horizontal, vertical, diagonal. Me dê um exemplo, uma corda. Uma corda, quando você bate ela ali na academia, você está gerando uma onda. Ou ela se propaga na horizontal, ou ela se propaga onde? Na vertical. É uma onda unidimensional. Me dá um exemplo de uma onda bidimensional. É aquela que se propaga correndo uma superfície. Por exemplo, quando você solta uma água, um pingo, que ele bate aqui no rio, o que acontece? Ela vai formar uma ondinha aqui, não vai ao redor? Porque ela gerou uma perturbação. Essa onda que vai gerando círculos aqui ao redor, vão formando o quê? Uma área, né? Uma área de uma circunferência, πr ao quadrado, concorda comigo? Então isso é uma onda bidimensional. O que é uma onda tridimensional?
ela ocupa um volume. Me dê um exemplo, o som. O som ele se propaga em todas as dimensões possíveis. É por isso que Jean escuta o som que eu estou fazendo, Ingrid escuta o som que eu estou fazendo, Vitória dentro dessa sala escuta o som que eu estou fazendo, porque o som ele se propaga em todas as dimensões possíveis. Ítalo, isso cai em prova? Nunca caiu, tá? Por isso que eu não estou nem anotando, nunca caiu. Quanto à propagação da onda, cai em prova? Também nunca caiu, tá, gente? Mas eu vou anotar. Uma onda ela pode ser longitudinal, ou seja, ela vibra e ela se propaga na mesma direção. Ou, em outras palavras, tá? Como é que ela vibra e se propaga na mesma direção? Não estou conseguindo entender isso. Deixa eu ser mais evidente aqui, deixa eu ser mais claro para vocês, tá? Imagina comigo um paredão de som. Paredão de som é óbvio, todo mundo escuta o som em todos os cantos. Mas imagina comigo, gente, o paredão de som, a pessoa que está de frente ao paredão de som, dá uma agonia ou não dá? Fica uma vibração no pé do ouvido do cabo ou não fica? Fica, meu amigo. Você está de frente ao paredão, fica vibrando, fica zunindo o seu ouvido da vibração que ele fica fazendo para onde? Na mesma direção de propagação. Se você estiver por trás do som, você não sente a vibração. Você escuta o som, mas você não sente o quê? A vibração dessa onda. É porque o som é um grande exemplo de uma onda que ela vibra e ela se propaga na mesma direção. É muito bom quando a gente dá essas aulas, e aí acontece isso lá no Juazeiro onde eu dou aula, que lá na turma que eu dou aula, o som é aqui no chão. E aí é muito legal, porque eu consigo falar e a pessoa consegue sentir a vibração do chão. Porque o som ele fica realmente vibra, qualquer onda ela acaba vibrando, e uma onda longitudinal ela vibra o quê? Na mesma direção da sua propagação. Ítalo, me diga uma coisa, isso cai? Não cai. Onda transversal, essa longitudinal, tá? Vibra e se propaga na mesma direção. A onda transversal, ela vibra e se propaga em direções perpendiculares. Me dê um exemplo. Essa aguinha que eu acabei de mostrar para você, ela vem caindo, quando ela bate no lago, o que é que acontece? Ela gera uma onda na horizontal, então forma quantos graus? 90 graus. Ítalo, isso cai? Não cai. Só tem uma coisa que você precisa saber sobre isso. Sabe o que é? E, inclusive, isso aqui está no seu material teórico, tá? Só tem uma observação que você precisa saber sobre isso, que é o que cai. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Então, isso cai, tá? Isso aqui é só observação, é a única coisa que cai. Que é só para você saber que todas as ondas eletromagnéticas, elas vibram e se propagam de forma transversal, ou seja, formando 90 graus. É uma decoreba, realmente, aí não tem muito para onde correr, mas cai, tá bom? Então essa parte aí você anota. Pessoal do online, de boa, responda aí, por favor. Para eu ver que pelo menos vocês estão online. Responda aí, está tudo de boa, está dando para acompanhar. Hoje é uma aula bem teórica, tá, gente? Eu vou até... Responda aí, pessoal do online, gente. De boa, né? É uma aula assim que eu não vou fazer exercícios aqui. Por quê? Porque eu vou tentar acabar esse conteúdo em 2h30, tá? Talvez até um pouquinho menos, 2h15. Vamos embora. Professor, beleza. Eu já entendi a propagação da onda, a dimensão da onda. Eu já entendi o Rami-Lux. Deixa eu te falar uma coisa. Cai muito em prova. Questão da Estácio, tá? Que eu vou falar aqui agora. Caiu na Estácio Iguatu. Eu já falei disso outras vezes, tá? Mas é porque recentemente caiu na Estácio Iguatu, por isso eu vou falar. Olha só. Quem tem uma maior frequência? Primeira pergunta, isso aqui não caiu na Estácio não, tá? Quem carrega mais energia? Quem tem maior frequência? A onda ultravioleta ou a onda infravermelho? Ultravioleta, né? Porque pelo Rami-Lux G, o U vem depois, né? Então ela vai ter maior frequência e maior o quê? Energia. Agora, quem é que tem mais velocidade se propagando no vácuo? A onda ultravioleta ou a onda infravermelho? Nenhuma das duas. A velocidade é a mesma. A velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo é a mesma. O que muda entre as ondas era o quê? Da esquerda para a direita. Frequência e energia, da direita para a esquerda, comprimento de onda e período. Mas a velocidade, se tiver no mesmo meio, vai ser a mesma. Então, é uma observação importante que você anote, tá? Coloca aí em algum local do seu material.
que a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas, vírgula, no vácuo, é a mesma. A velocidade delas é igual, estando no vácuo. Tranquilo todo mundo? Depois que entra em um meio como um ar, tal, arco-íris, né? Vamos falar sobre isso, aí muda essas velocidades das cores, tá? Mas por enquanto, vamos só anotar isso. A velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo é a mesma, não muda. Tranquilo, gente? De boa. Vamos embora. Ítalo, falamos da velocidade das ondas eletromagnéticas. Agora vamos falar, gente, sobre a equação harmônica da onda. Bem, meu querido, minha querida, nesse momento eu quero que você entenda algumas coisas importantes, tá? Primeiro, eu vou desenhar para vocês aqui mais ou menos como é que você encontra uma onda, uma figura de uma onda, dentro de uma questão de prova. Às vezes eles não desenham a figura, então você vai precisar saber desenhar, tá bom? É mais ou menos assim, olha que coisa linda, tá? Olha, eu sei desenhar muito bem, tá, gente? Coisa linda. Gente, se eu não fosse ser professor, eu ia ser desenhista. Desenhista, né? Acho que deve ter uma profissão melhor, né? Pintor. Eu tenho uma capacidade gigantesca para pintura, gente. Como vocês podem ver, até para fazer as coisas igual. Porque aqui é tudo igual, tá? Perceba que isso aqui é igual a esse, que é igual a esse, tá? Perceba que é tudo igual aqui, tá? Ó, gente, deixa eu desenhar para vocês um carro. Tá vendo como você desenhar? Uma casa. Diga aí outra coisa aí para desenhar. O sol. Um sol. Tô nem aí. A nuvem. Diga aí outra coisa para desenhar lá. Bicho, eu desenho bem demais, pô. Cachorro, velho. Salsicha, pô. Cachorro. Bora lá, gente. Vamos embora aqui. A primeira coisa que eu tenho que perguntar sobre uma onda é o seguinte: lembra que é tudo igual, tá? Primeira coisa que eu tenho que perguntar é o seguinte: como é o nome desse ponto? Que é o ponto mais alto de uma onda? Como é o nome? Crista. Crista ou o que, gente? O topo da onda, perfeito. Ponto mais alto da onda eu chamo de crista ou topo. Como é o nome do ponto que é o ponto mais baixo de uma onda? Vale. Isso, pareceu um Y aqui, né? Vale. Tem outro nome, qual é? Depressão. Vale ou depressão. Tranquilo todo mundo. Gente, olha só. Como é que eu sei calcular o comprimento de uma onda olhando para a figura? É a coisa mais simples de todas, tá? Porque olhando para a figura, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos olhar a distância entre duas cristas. Então, o comprimento de onda nada mais é do que a distância entre duas cristas. Aqui é onde está o comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância entre o quê, gente? Entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos, tá? Não precisa só ser cristas consecutivas, pode ser dois vales consecutivos. Então, só assim que eu consigo calcular o comprimento de uma onda? Não. Você pode calcular o comprimento da onda de diversas formas. A única coisa que você precisa saber é o quê? Gente, o comprimento da onda acaba quando inicia a próxima onda. Óbvio. Quando é que acaba o comprimento da onda 1? Quando inicia a onda 2. Ou seja, quando inicia o segundo ciclo da onda. Quando inicia a segunda volta dessa onda, porque ela é uma onda. O que caracteriza? Aí vem uma pergunta mais simples. O que caracteriza de falar que é uma equação da onda harmônica? Característica dizer, Bruna Vidal, que essa onda ela sempre se repete. Por isso que eu falei que essas ondas eram iguais. Porque elas sempre estão o quê? Se repetindo. É isso a caracterização de uma onda
harmônica, ela sempre vai se repetir. Então, como é que eu sei onde é que está o comprimento da onda? Quando iniciar a próxima onda. E como é que eu sei onde iniciar a próxima onda? O jeito mais simples é olhando para uma crista ou para um vale, porque eu já sei que essa onda ela acaba, essa daqui que acabou de começar, ela acaba quando chega o quê? A próxima crista. Mas se eu quisesse ser bem honesto contigo mesmo, e eu quisesse pensar nessa onda iniciando bem aqui, imagina, eu quero iniciar ela bem aqui. Como é que eu sei onde ela acaba? Quando ela passar por esse mesmo ponto. Professor, então eu já sei, eu vim até aqui, ó. Eu estou passando pelo mesmo ponto aqui, gente? Não. Por que, que eu não estou passando pelo mesmo ponto bem aqui, professor? Já que está na mesma linha horizontal. Porque esse ponto aqui, gente, ele está no movimento de quê? Subida. E esse aqui está no movimento de quê? Descida. Então está errado, esse ponto não é igual. Essa onda aqui estava subindo e aqui está o quê? Descendo. Aí eu continuo até aqui. Esse aqui é o próximo ponto correto, gente? Sim. Porque aqui está no movimento de quê? De subida. Então, talvez, numa questão de prova, Lara encontre o cara dizendo: olha, Larinha, daqui para cá é 20 centímetros. Aí Lara vai ficar se perguntando: meu Deus, mas eu não sei quanto é o comprimento da onda, porque é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Não, ela já sabe. É porque o comprimento da onda pode ser só o canto que iniciou e o canto que o quê? Acabou. E aí o comprimento vai ser quanto? 20 centímetros. Acabou-se. Você já conseguiu resolver a questão. Tranquilo isso aí, todo mundo, gente? De boa. Uma coisa muito comum de cair em questões vestibulares, sabe o que é? Eles darem para você a distância. Ixi, quem foi que saiu aí, hein? Gente, se alguém sair para tomar água ou ir ao banheiro, vocês pedem só para trazer um lápisinho vermelho, tá? O que é que define a distância? O que é que define não, na verdade, né? Uma dicasinha para vocês é o seguinte, olha. Muitas questões de prova te diz a distância entre uma crista. Não empurra, não. Esse da égua ia derrubando. Ô filho da égua. Pobre da mãe dele, viu? A mãe dele, depois ver essa aula gravada, você chamando ele de filho de uma égua, tá? A distância, eu vou contar isso, viu, com a mãe dele. A distância entre uma crista e um vale é muito comum. Ele chega lá e mostra para você e fala: olha, a distância entre uma crista e um vale é 30 centímetros. Tá aqui, a distância entre uma crista e um vale é 30 centímetros. Quanto é o comprimento dessa onda? Alguém sabe me dizer? Quem me diz quanto é o comprimento dessa onda? 60, perfeito. E por que 60? Porque eu acabei de dar a distância da crista até o vale. E a distância da crista até o vale é exatamente o quê? Metade do que a distância de uma crista até a próxima crista. Então, quando ele te diz a distância entre uma crista e um vale, o comprimento da onda é 2 vezes a distância entre a crista e o vale. Tranquilo. Fácil. De boa. Já aprendemos como é que se calcula o comprimento da onda quando ele te der a distância entre uma crista e um vale. Ítalo, a questão só me faz pegadinha colocando a distância entre uma crista e um vale? Não, gente. Ela também faz pegadinha para você colocando ondas estacionárias. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para ti, tá bom? Olha, às vezes você vai chegar na sua prova e você vai encontrar, e aí seja tranquilo, tá, gente? Quando ele fala de ondas estacionárias, presta atenção todo mundo. O enunciado da questão vai deixar bem claro. Ou ele vai dizer para você, olha, conforme as ondas estacionárias, blá, 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 blá. Ou então ele vai dizer para você uma coisa chamada de tubos sonoros. Porque os tubos sonoros, eles são os principais exemplos, o principal exemplo, na verdade, de ondas estacionárias, tá bom? Então, quando ele fala de onda estacionária para você, eu vou mostrar aqui um exemplo para ti. Tá aqui uma onda estacionária, ó. Tá aqui uma ondazinha estacionária. Tranquilo isso aí, todo mundo? Essa onda estacionária, acho que de boa, né? Tranquilidade. Tranquilidade aqui para vocês. Tá aí uma ondazinha estacionária. Gente, ele vai dizer para você, olha, a distância entre duas cristas consecutivas vai ser de 20. Tá aqui, ó, essa crista para essa crista. A distância é de 20 centímetros. Muito obrigado, Fernanda. A distância é de 20 centímetros. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Pessoal, quanto é que vale o comprimento da onda? Quanto é que vale o comprimento da onda? Quanto?
Que é, mulher? Quanto é que vale o comprimento da onda, gente? E aí? 40. Ídolo, por que o comprimento da onda é 40? Porque eu não falei para você que o comprimento da onda é a distância entre duas cristas consecutivas? Só que eu estou falando duas cristas consecutivas da mesma onda. E aqui em ondas estacionárias, ele quer lhe botar uma grande pegadinha, e preste atenção, tá? Porque às vezes ele não coloca a figura para você na questão, ele só fala assim: a distância entre duas cristas consecutivas de uma onda estacionária é de 20 centímetros. Você tem que se ligar que essas duas cristas que ele está considerando é a crista da onda preta com a onda o quê? Azul. E o que eu quero saber é a distância entre duas cristas consecutivas de qual onda? Da onda preta. Então, gente, quanto é que vai ser o comprimento da onda aqui? 40. Quando você tem em ondas estacionárias, presta atenção, tá? Em ondas estacionárias, o comprimento da onda é duas vezes a distância entre dois pontos consecutivos. Por que é que eu estou colocando dois pontos consecutivos? Porque ele pode te mostrar duas cristas consecutivas, ele pode te mostrar dois vales consecutivos, ele pode te mostrar aqui no centro, tá, ó, gente? Ele pode mostrar o ponto daqui para cá. Então, o comprimento da onda é sempre duas vezes a distância entre dois pontos consecutivos. Tranquilo isso aí, todo mundo? De boa. Show de bola. Hum. Um ponto importante aqui agora para falar para vocês, tá? Que é o seguinte. Como é o nome? Olha, cara, que isso aqui é um dos pontos mais importantes da nossa aula, tá? Como é o nome da distância entre o ponto mais alto da onda até a região central da onda, até a região zero da onda, o ponto de equilíbrio da onda? Como é o nome do ponto mais alto até essa região bem aqui? Amplitude, perfeito. Isso aqui é a amplitude. Quando eu penso aqui, gente, ó, como é o nome dessa distância daqui do ponto mais alto até essa onda aqui, o ponto mais baixo? Como é o nome dessa aqui, dessa distância? Amplitude. E o que é que significa amplitude? O que é que representa a amplitude? Alguém sabe? Alguém lembra? Representa a intensidade, perfeito. A amplitude de uma onda, um dos pontos mais importantes da nossa aula, representa, gente, a intensidade da onda. Representa a intensidade da onda. E aí eu vou dar um grande exemplo aqui para você, tá? Vou dar um exemplo para você aqui utilizando um iPad. Por favor, Eric, me empreste o iPad aí. Vou dar um grande exemplo para você usando o iPad. Veja bem, a amplitude ela representa, obrigado, Eric. A amplitude ela representa a intensidade. Esse microfone é bom mesmo, viu? Qualidade muito boa. Bom de verdade. A amplitude ela representa a intensidade da onda, e eu vou lhe provar isso na prática. Gente, vocês conseguem perceber? Vai gravar daqui? Vamos lá, checar. Wilson, vai. Gente, vocês estão vendo, né? O pessoal do online tá vendo? Tá gravando? Show de bola? Estamos aqui agora falando sobre a intensidade de uma onda. Quer aprender sobre intensidade de uma vez por toda? Ô, desculpa. Volta o vídeo aí, pô. Oxa, aí é foda, né? Peraí, pô. Já sei. Tem um jeito aqui mais fácil. Eric, eu tô mexendo aqui no seu negócio, mas é. Vamos lá. Vai gravar?
Gente, oi, 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 oi. Deu certo. Oi. Foi o que tu fez, macho. É, tô entendendo. Lá ele. Vamos embora. Voltamos. Gente, perdeu até a graça, né? Havíamos falado para vocês sobre. Vamos lá, pessoal. Havíamos falado aqui para vocês sobre a amplitude da onda. E a amplitude, ela representa o quê? A intensidade da onda, tá? Para saber mais do que a gente falou sobre o iPad, basta que você. Calma, moral. Paciência. Basta que você assista o History no Instagram, tá bom? Queremos postar, você que acabou não pegando essa parte. Então vamos lá. A amplitude representa a intensidade e como é que eu calculo a intensidade? A intensidade é igual à potência sobre a área. A intensidade é igual à potência sobre a área. Oi. Certo. Isso mesmo. Ele estava aumentando e diminuindo a amplitude. Gente, como é que é o nome mesmo? Vitória. Vitória acabou de dar um exemplo aqui, foi tirar uma dúvida sobre a amplitude e falou que ela fez um procedimento de um laser nos rins, não foi? Para poder quebrar as pedras, não é isso? Fez um procedimento lá nos rins para poder quebrar as pedrinhas. E nesse procedimento que era laser, ora o médico ele aumentava a intensidade, ora ele diminuía a intensidade. E aí foi que ela pensou aqui agora, caramba, então a intensidade que o médico estava aumentando representava a amplitude da onda. Perfeito, tá? A intensidade que ele estava ali aumentando no laser era a amplitude dessa onda mesmo. Ídolo, como é que eu calculo essa área bem aqui, gente? Ó, essa área é a área de uma esfera, tá? Ela é calculada como sendo 4πr ao quadrado. Então é necessário que você deixe aí anotado, tá bom? Vamos embora. O outro lado não, beleza. Ítalo, falamos sobre essa parte. Vamos falar aqui sobre acústica. Vamos falar sobre acústica e, professor, o que é acústica? Gente, acústica nada mais é do que o estudo do som. Então, acústico, acho que cortou o A, não foi? O pessoal do online pode aí responder. Acho que não cortou, não, falar a verdade. É o estudo do som. É o estudo do som. O som, gente, aí vamos lá, tá? Por favor, me ressaltem alguns pontos. O som é uma onda mecânica ou eletromagnética, gente? Mecânica. O som, gente, é uma onda que se propaga de maneira longitudinal. E o som é uma onda unibi ou tridimensional? Tridimensional. Então, o som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional.
Show de bola. Além disso, meu querido, minha querida, precisamos saber sobre as características do som. Porque veja bem, quando eu falo sobre o som, eu tenho que falar para vocês sobre a intensidade sonora. Só que você já sabe sobre a intensidade sonora que a intensidade tem relação com o quê, gente? Intensidade tem relação com o quê, gente? Amplitude. Então, quando eu falo de intensidade, eu estou falando de amplitude. Em outras palavras, gente, intensidade sonora está falando sobre o volume do som. Um volume alto e um volume baixo. Eu tenho que falar para você, gente, presta atenção todo mundo, sobre a gravidade, que também pode ser chamado de altura do som. Tome cuidado, tá, gente? Porque quando eu falo de altura do som, eu não estou falando sobre volume. Essa é uma grande confusão nas provas, tá? A altura do som não tem relação com volume. A altura do som tem relação com o quê? Gravidade do som. E aí, gente, esse som, ele pode ser um som grave, como ele pode ser um som o quê? Agudo. Qual é a grande diferença de um som grave para um som agudo? A frequência. Um som grave, gente, tem a frequência o quê? Alta ou baixa? Baixa. Já um som agudo, ele tem a frequência o quê? Alta. Então, um som grave tem a frequência baixa. Um som agudo, ele tem a frequência alta. Eu lembro logo, pilhas alcalinas AA. Som agudo, frequência alta. AA. Nada a ver, né? Enfim. Vogal com vogal, consoante com consoante. O mais importante é você perceber o seguinte. Quando eu falo de altura do som, quando eu falo de gravidade ou altura do som, eu estou falando sobre a frequência. Quando eu falo de altura ou quando eu falo da gravidade do som, eu estou falando sobre a frequência sonora. Tranquilo todo mundo, pessoal? De boas? Show de bola. Então, falamos sobre a intensidade, sobre a gravidade do som. Mas eu também preciso falar para você sobre o timbre do som. Alguém sabe me dizer o que é o timbre do som? Gente, o timbre do som nada mais é do que falar para vocês que cada instrumento musical, ele tem um timbre único. Cada pessoa, inclusive, cada ser humano tem o seu timbre único, tá bom? E aí, em outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte. Se eu falar assim, olha, como é teu nome mesmo? João Guilherme. João Guilherme, se eu tocar uma música, me diga uma música aí. Diz uma música, João Guilherme. Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. Se eu tocar Bem-vindo ao meu mundo no piano, as notas musicais. E se eu tocar a mesma música, as mesmas notas musicais numa guitarra, você vai perceber quando eu estou quando eu estou no piano e quando eu estou na guitarra? Vai. Porque por mais que eu toque a mesma nota musical, por eu estar em instrumentos diferentes, ele vai perceber isso. Porque vai ter timbres o quê? Diferentes. E o que é o timbre do som, gente? É a capacidade que nós temos, é a capacidade de distinguir, é a capacidade de distinguir diferentes instrumentos musicais. Diferentes instrumentos musicais. Tocando a mesma nota musical. A capacidade de distinguir diferentes instrumentos musicais tocando a mesma nota musical. Tranquilo, gente? De boas? Ítalo. Intensidade, gravidade ou altura, timbre do som. Vamos falar sobre efeito Doppler. São os fenômenos sonoros. O que é o efeito Doppler? Vamos lá, pessoal. O que é o efeito Doppler?
nada mais é do que dizer o seguinte: vocês já escutaram uma ambulância chegando perto de vocês? Estava num carro e começou a sirene da ambulância. Gente, quando a ambulância está se aproximando, você escuta ela mais vezes ou menos vezes? Mais vezes. E quando ela está se afastando? Menos vezes. O que acontece no caso da ambulância? A frequência, ela aumenta e ela faz o quê? Diminui. Mas ela realmente aumenta ou diminui? Não. Porque a frequência, quem define é a fonte. Então a frequência é uma só. Quem é que sabe a frequência verdadeira da ambulância? Quem está dentro da ambulância. O motorista da ambulância, o condutor da ambulância. Por quê, professor? Porque ele sempre está escutando o mesmo som vindo ali da ambulância. E o que é isso? Que quando a ambulância está se aproximando, eu escuto mais vezes? Porque ele aperta mais vezes? Não, gente. É uma coisa chamada, Laísa, de frequência aparente. Porque quando você aproxima a ambulância de uma pessoa, você tem uma sensação, você tem uma frequência aparente maior do que a frequência real. E quando você afasta, a frequência aparente é o quê, Jennifer? Menor do que a frequência real. Então, gente, o efeito Doppler, você tem dois formatos. Você pode ter a aproximação. E aí, na aproximação, gente, a frequência aparente é maior do que a frequência real. E você pode ter o afastamento, em que a frequência aparente é menor do que a frequência real. Tranquilo isso aí, todo mundo, gente? De boa? Ítalo, e como é que eu calculo essa frequência aparente? Essa frequência aparente, ela nada mais é do que a frequência real vezes, abre parênteses, a velocidade do som. Ó, gente, mais ou menos a velocidade a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte sonora. Tranquilo todo mundo? De boas? Pessoal, vamos lá. Fenômenos ondulatórios. Gente, presta atenção todo mundo. Esse mais e esse menos aqui embaixo, você usa na aproximação, tá? Por isso que eu fiz na mesma letra de azul. E esse menos ou mais aqui, você usa no afastamento. Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Essa fórmula é difícil. Muitos de vocês, às vezes, vão ter dificuldade de usar ela. Mas quem tentar fazer essa questão, tiver dificuldade, manda para mim a questão que eu lhe ajudo, tá bom? Pode mandar para mim no privado aí do WhatsApp que eu lhe ajudo, tá bem? Fenômenos ondulatórios, vocês já me explicaram, sabia? Vocês já me falaram do primeiro, sabe qual é? Refração. Gente, o que é a refração? É quando passa de um meio para o outro. E na refração, o que é que se mantém constante? A frequência, ela é o quê? Constante. Gente, refração, frequência é constante. Na reflexão, a onda bate e faz o quê? Volta. E o que é que vai se manter constante se eu estou no mesmo meio? A velocidade. Então, na reflexão, a velocidade é constante.
Gente, vocês conseguem me dar exemplos de reflexões? Vamos lá, consegue dar exemplos de reflexões e refrações? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, reflexão, espelho. Você emite uma luz, ela bate no espelho e faz o quê? Volta. Então, um exemplo de reflexão tranquilo é o espelho. Olha, um exemplo de refração são as lentes. Porque se você pensar numa lupa, a lupa é um exemplo de lentes, né? O que é que a lupa faz? Ela pega um raio, ela passa para outro meio, depois volta, inclusive, para esse meio, mas sempre passando de um meio para o outro. Então, um exemplo também é a lupa. Gente, refração tem um exemplo muito, muito gostoso, tá? Que são, gente, como é que eu posso dizer aqui? Uma palavra bonita para poder ficar para vocês. Quando você tem uma enganação visual, mas tem um nome mais bonito. Como é o nome mais bonito? Quando você se engana. Ilusão. Aí, ó, uma ilusão óptica. Perfeito, gente. Obrigado, tá? Vocês são chiques, nome bonito. Uma ilusão óptica. O que é uma ilusão óptica? Você olha para o negócio e acha que aquilo não é. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Às vezes, gente, tem umas fotos dentro da água que é mais ou menos assim. Você já viu, tá? A foto das inimigas. Eita, tá vendo a foto aí? Tá lá mostrando o bundão, né? Dentro da água. Quando você vai ver a foto, você olha e fala assim, rapaz, a bunda dessa pessoa não é do tamanho que tá. Aí manda no grupo das amigas, você tá vendo essa inimiga, ela usou Photoshop. Não, gente, ela não usou Photoshop. Ela usou a ilusão óptica, porque a água, ela causa uma ilusão óptica. Se você parar para pensar, se você pegar um copo de água transparente e botar o dedo atrás, você vai ver que seu dedo vai ficar grandão. Porque a água tem essa capacidade de aumentar o tamanho da imagem. Então aumenta o tamanho da bunda. Não é real, tá? É só a bunda que você tá vendo, tá grande, porque tá dentro da água. Gente, um grande exemplo de ilusão óptica, sabe qual é? A miragem. A miragem e o efeito Fata Morgana. O que é a miragem? Quem aqui já viajou na estrada, olhou para uma parte e falou, ixi, acho que ali choveu. Aí quando você passa lá, tá mais seco do que o sol do meu dia em Cajazeiras. Tá seco de verdade. Então a miragem, o efeito Fata Morgana, é causado pela refração. Gente, reflexão, espelho, o que mais? Quem me dá mais exemplo? Fibra óptica. A BrisaNet chegou na sua cidade. O que é que a fibra óptica faz? Ela sofre reflexões mantendo a velocidade da internet, teoricamente, né? Mais exemplos de reflexões, quem é que me dá? Ih, gente, vocês têm que me ajudar, senão eu esqueço. Exemplos de reflexões, eu não sei, não lembro não. Vão me ajudando aí. Quem diz do online, alguém sabe aí? Alguém lembra? Toda hora que bate e volta. Opa, sensor de ré do carro. Sensor de ré. Sensor de ré, gente, todos os sensores de modo geral, tá? Radares de modo geral, eles utilizam da reflexão. Quer que eu dê um exemplo? A ecolocalização do morcego. A ecolocalização. O eco é um exemplo, tá? O eco, a reverberação são exemplos de reflexão. Tudo bom, Sérgio? Cortou de novo o cabelo? Tranquilo todo mundo? Gente, interferência. Alguém sabe dizer o que é interferência? Professor, interferência é o que acontece, fica interferindo o sinal um do outro, tal. Interferência, gente, é o encontro de ondas. Então, o que é o interferência? É o encontro de ondas. Quando duas ondas se encontram, só pode acontecer duas coisas. Ou elas vão virar uma super onda, vão se construir, ou elas irão se destruir. Elas vão formar uma onda destrutiva. Como é que eu sei, professor, se vai formar uma super onda ou se elas irão se destruir? Simples demais. Se forem ondas de mesma polaridade, elas vão se construir. Ondas de polaridades diferentes, elas vão se destruir. Gente, perceba. Uma onda positiva com uma onda positiva. É um encontro de quê? Crista com crista. Quando elas se juntam, elas formam uma super onda. 2A. Tranquilo isso aí todo mundo? Porque é uma onda de polaridade o quê? Positiva com polaridade o quê? Positiva. Se por algum acaso, pessoal, você tiver uma onda de polaridade positiva com uma outra de polaridade o quê? Negativa. Em outras palavras, crista com o quê? Com vale. Você vai fazer o quê com essa onda? Você vai destruir essa onda. Essa daqui é a destrutiva. E a de cima é o quê? A construtiva.
Me dê exemplo de interferência de onda, gente. Vou dar um exemplo muito comum para você: bloqueador de sinal. Bloqueador de sinal que se utiliza no presídio, ele serve para quê? Quando o cara tenta emitir um sinal, o que é que acontece com o bloqueador? Ele emite sinais contrários para destruir esse sinal. É uma onda destrutiva. Outro exemplo, fones anti-ruídos da JBL, não só da JBL, como qualquer outra marca. Os fones anti-ruídos, eles servem o quê? Olha, esse barulho do ar-condicionado que você está ouvindo aqui agora, o fone detecta esse barulho, detecta essa intensidade sonora, ele emite ondas o quê? De polaridades negativas, polaridades invertidas, ou seja, se for uma crista, ele emite um vale, que vai destruir essa onda que está vindo. Aí você vai parar de escutar as coisas. Então, exemplos de interferência, quais são? Fones anti-ruídos, bloqueador de sinal. Oi? Repete. Muda, mexe na intensidade, né? Amplificador de sinal. O que é que faz um amplificador de sinal? Ele encontra duas ondas positivamente. Ele amplifica esse sinal. Ele amplifica essa amplitude. Tranquilo todo mundo? Muito comum de encontrar isso nos Wi-Fi. Os amplificadores de sinal, para você poder aumentar a influência do seu sinal dentro da sua casa. Tranquilo todo mundo, gente? Próximo ponto. Ressonância. O que é a ressonância? Alguém sabe dizer? A ressonância nada mais é do que quando você, gente, emite uma onda com a mesma frequência de outra já existente. Você emite uma onda com a mesma frequência de outra. Ei, gente, o mês já acabou? Acabou não, né? De outra já. É óbvio que não acabou. De outra já existente. Gente, eu emito uma onda com a mesma frequência de outra já existente. Presta atenção todo mundo. Esse nome desse exemplo é o quê? Ressonância. O que vai acontecer, professor, quando você emite uma onda na mesma frequência de outra já existente? Gente, pensa comigo. Tem como eu ter dois rádios na mesma frequência? Dois sinais de rádio na mesma frequência? Mais FM, mais FM e Arapuã FM na mesma frequência? Não. Não tem, gente. Um sinal vai estar roubando o outro. O que acontece quando eu emito duas ondas de mesma frequência? Vai dar merda. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu pegar uma taça de vidro e eu der um grito e ela quebrar, o que foi que aconteceu? Eu emiti uma onda de mesma frequência da taça. Isso é o que acontece com a MC Melody, né? Quando ela dá aqueles gritos dela lá e puf, quebra nas apresentações. Porque você emite uma onda de mesma frequência de outra já existente. Gente, isso aí fez com que na Segunda Guerra Mundial fosse um dos fatores primordiais para que o lado da Inglaterra, né, junto à ajuda dos Estados Unidos, ganhassem a Segunda Guerra Mundial. Por quê, Ítalo? Porque tem até um filme chamado O Jogo da Imitação, não sei se vocês já viram esse filme, que lá no filme ele mostra para vocês uma máquina que foi construída que ela conseguia captar os sons da mesma frequência que os rádios dos alemães se comunicavam. E aí, quando você coloca na mesma frequência, você consegue o quê? Escutar a conversa do outro. É assim, gente, que acontece o grampeador de sinal. Quando você bota o grampo de telefone, o que é o grampo de telefone? Eu capto a mesma frequência da conversa que a outra pessoa está. É por isso que às vezes pode acontecer de você ligar para uma pessoa e começar a escutar umas vozes estranhas no celular. É como se você estivesse passando dentro das frequências de outras ligações. Isso já aconteceu com você isso aí. Ou então pode acontecer uma coisa bizarra, que é você ligar para uma pessoa e outra pessoa atender. Já aconteceu isso comigo. Mesmo você colocando o mesmo DDD, o mesmo número. É super raro, mas acontece. Foi o que aconteceu. Outra pessoa estava tentando ligar para essa pessoa estava tentando ligar e captou o quê? A mesma frequência. É raríssimo, mas pode acontecer. Hoje em dia, muito menos, que hoje em dia o pessoal liga pelo WhatsApp, né? Tranquilo isso aí, todo mundo, de boa. Então, ó, ressonância, grandes exemplos. O que é que nós temos? Ah, exemplo clássico, sabe o que é? Celular no avião. Por que é que eu não posso usar celular no avião? Porque, gente, principalmente antigamente, tá? Os aparelhos de comunicação entre o piloto e a central era da mesma frequência dos nossos telefones. Então, poderia acontecer de o cara estar tentando se comunicar com a central e você ligar, você emitir uma onda nessa mesma frequência. Aí dava uma merda muito grande, porque o cara ficava tentando ligar para a central e não conseguia ligar para a central. Quem aqui já tentou ligar para um número? Isso aqui é comum de acontecer, tá? Quem aqui já tentou ligar para o número e esse número não chamou? E aí você tenta ligar de novo, o número não chama. Aí você tenta ligar pela terceira ou quarta vez, o número começa a chamar. Aí quando a pessoa atende, tu pega e fala para ela assim: ei, pô, eu tava tentando te ligar e não tava conseguindo. A pessoa: não, pô, não fiz nada com o meu celular, não. Meu celular tá aqui. Não chamou, não, chamou agora.
Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com muita gente isso aí, acredito eu. É uma coisa muito comum. O que é que estava acontecendo? Possivelmente, para as operadoras de telefone, você estava tentando atingir uma frequência que ou já tinha outra ligação, aí hoje em dia eles encaminham para a caixa postal, ou não conseguia ter um captador possível da radiação de frequência que você estava emitindo. Ou seja, Jean vai me ligar. Aí ele tem ali 200 canais de frequências possíveis para me ligar. Só que os 200 canais de frequência já estão ocupados. Então, quando ele tenta me ligar, o que acontece? Vai para a caixa postal. Ou então, quando ele tenta me ligar, ele acessa um outro canal de frequência que já estava conectado com uma outra ligação. O que acontece hoje em dia com a chamada dele? Desliga também. E aí, quando ele tenta ligar a quinta ou sexta vez, depois de 5 ou 10 minutos, é que ele consegue a ligação, que é quando um canal ficou o quê? Disponível. Tranquilo isso aí, todo mundo? Hoje em dia, né, que tem essa tecnologia. Antigamente não tinha, não. Antigamente você entrava na ligação do outro, dava merda. Celular no avião, pode acontecer justamente isso. Imagina comigo. Bruna passou em medicina, ganhou uma viagem para os Estados Unidos, tudo pago. Orlando, Miami, Nova York. Passou 20 dias. Voltou para casa com o iPhone 16 Pro Max, que ela vai passar no final do ano, já vai ter o iPhone 16, né? Ganhou um iPhone 16 Pro Max, comprou lá. Quando ela estava voltando, a mãe de Bruna disse: Bruna, quando você estiver passando por Cajazeiras, chegando em Juazeiro do Norte, por favor, me ligue, que é para avisar que você está chegando, que é para eu sair de Cajazeiras para ele buscar de carro. Bruna, muito obediente, né? Pegou seu iPhone 16 Pro Max com Starlink, lá do Elon Musk, né? Conseguiu ligar para a mãe dela lá em cima, inclusive ligou pelo celular da TIM. Olha, TIM, sem fronteiras, né? Literalmente, estava no avião e conseguiu pegar. Imagina a situação teórica. Bruna ligou para a mãe dela e: oi, Bruna, tudo bom? Aí, Bruna, tô, mãe, eu tô aqui, eu esqueci de ligar para a senhora. O, o, o piloto acabou de avisar aqui que pouso autorizado. Eu acho que eu já tô chegando no Juazeiro. Ah, minha filha, você já tá chegando no Juazeiro, é? Pois tá bom, pois eu vou mandar agora o rapaz ele buscar, tá bom? Tá bom, mãe, não sei o que. Aí, na mesma hora, o piloto foi se comunicar com a central. Atenção, central, na escuta, na escuta. Ah, a mãe de Bruna. Atenção, central, na escuta, na escuta. Lá. Hã? Atenção, central, na escuta, na escuta. Na escuta. Pouso autorizado, correto? Correto. Você acabou de me dizer que o pouso foi autorizado? Ok, pouso autorizado. Aí, desceu o avião. Quando desceu o avião, bateu em outro avião, morreu todo mundo. Notícia triste. Todos morreram. E o que foi que aconteceu nesse avião? Simples. Quando Bruna ligou para a mãe dela que o piloto foi tentar se comunicar, o que foi que aconteceu? Ele atingiu a mesma frequência. E ao invés dele entrar em contato com a central, ele entrou em contato com quem? Com a mãe de Bruna. E a chamada dela só simplesmente caiu, ficou só um piado, pi, e ela desligou ali o telefone depois de um tempo. Ele ficou na mesma frequência da ligação da mãe de Bruna. Por quê? Sofreu uma ressonância. Isso dá merda. Principal exemplo, celular no avião. Gente, mais exemplos de ressonância. Vamos lá, exemplos. Taça de vidro. Alguém dá mais, gente? Não sei mais não. Pronto. Próximo. Dispersão. Gente, dispersão. Sabe o que é dispersão? É quando você gera o arco-íris. Opa, posso mexer muito não. Dispersão, gente, nada mais é do que quando eu tenho, por exemplo, uma gotícula de água. Eu venho aqui com a luz. Essa luz sofre refração e ela gera as cores. Quais são as cores? Vermelho, azul, violeta. Então, quando eu gero as cores, quando eu tenho... Ó, presta atenção. O que é a dispersão? Um fenômeno especial de refração. Só que é uma refração gerando uma decomposição das luzes. Então, quando você, gente, presta atenção todo mundo, tá? Quando você gera cores, você está passando por uma dispersão. A dispersão, gente, é somente da luz, tá bom? Grande exemplo de dispersão, arco-íris. Outro exemplo, pôr do sol e nascer do sol, quando você está mudando ali as cores, tá bom? Ítalo, na dispersão, eu tenho uma refração? Sim. Só que é uma refração que você faz o quê? Emite cores, você decompõe as cores, tá bom? Então, a dispersão você vai ter as cores. Claro que eu estou resumindo aqui para vocês, tá, gente? Que cai no vestibular. Dava para a gente passar 20 minutos falando sobre isso, tá bom? Estou resumindo aí para vocês. Pessoal, sexto,
Difração. Alguém sabe me dizer o que é a difração? É a capacidade da onda, perfeito, de contornar obstáculos, de contornar objetos. É a capacidade da onda de contornar obstáculos. Ou seja, de contornar objetos. Gente, se eu der um grito aqui muito alto. Letícia, que está ali na recepção, ela vai escutar? Se eu der um grito muito alto, ela vai escutar, gente? Vai. Mas só apagar e ligar a luz, apagar e ligar a luz, ela vai ver lá? Não. Por que é que ela consegue escutar, mas ela não consegue ver? Porque o som ele consegue contornar muitos obstáculos. Já a luz ela não consegue, ela tem uma grande dificuldade de contornar obstáculos. A luz até consegue, por exemplo, aquele vidro ali, a luz consegue passar esse vidro que está em cima e passar para o outro lado, e nem passa direito. Mas tudo que eu estou falando aqui, quem está ali em cima escuta o que eu estou falando. Porque o som contorna bem os obstáculos, enquanto a luz ela não contorna bem. E o que é que define uma onda contornar bem um obstáculo? O comprimento da onda. Quando o comprimento de uma onda é maior ou igual ao do obstáculo, ela contorna bem esse obstáculo. E aí, quanto maior o comprimento da onda, melhor ela contorna o obstáculo. Tranquilo todo mundo, gente? De boa aí? De boa, gente? Sim ou não? Show de bola. Gente, difração foi. Vamos para o último. Polarização. Polarização, gente, também é só da luz, tá? Só das ondas eletromagnéticas. Polarização, gente, nada mais é do que um filtro. É um filtro que decide o que passa e o que não passa. Como, por exemplo, a membrana plasmática, que é semipermeável, ela decide o que passa e o que não passa por ela. Aqui um filtro é um filtro de luz. Decide o que passa e o que não passa. Me dê um exemplo. Película de privacidade. Você usa uma película de privacidade no seu celular que só consegue passar os raios que estão em linha reta. Então a pessoa que olha de lado para o seu celular não enxerga. A pessoa que olha de lado para o seu celular não enxerga. Uma película de privacidade é um exemplo de polarização da luz. O grande exemplo clássico de prova é o óculos 3D, que você só enxerga um filme quando você coloca aquele óculos. Porque ele consegue fazer com que você, como é que eu posso dizer, interprete aquela imagem que está sendo gerada. Então, o óculos 3D é um grande exemplo de um filtro de luz que você só enxerga quando você usa ele. Mas só o óculos 3D, então, não, qualquer óculos polarizado. É comum que a gente tenha, sabe o quê, gente? Um óculos polarizado, que ele é um óculos que ele tem um filtro azul. E o que é esse filtro azul, professor? Ele impede que luzes azuis que são nocivas à nossa saúde passem para o seu olho. Normalmente são essas luzes azuis, gente, que prejudicam o seu sono. Por isso que é comum de você encontrar no seu celular uma coisa chamada de night shift. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Ó, meu night shift, ele tá desativado. Eu vou ativar aqui meu night shift, tá? Vou colocar aqui, ó. Ativar até amanhã. Botei no mais quente, perceberam? Ó, como fica bem mais quente, ó. Aqui ele está nas cores mais o que? Azuis. Quando eu aperto aqui, ele vai para uma cor o quê? Bem quente. O que é essas cores quentes? É para ajudar no meu sono. Você pode fazer esse exemplo, sabe aonde, gente? Pode fazer esse exemplo no seu celular. Você pega seu celular, bota o Night Shift e vai ver. Então, gente, óculos polarizado, filtro azul, óculos 3D. E temos aqui, também a gente falou sobre o que na polarização? Foi o que, gente, que a gente tinha falado? Película de privacidade. De boa todo mundo, gente? Tranquilidade, paz e amor. Gente, é isso, viu? Encerramos, hein? Parabéns, pessoal. Encerramos até antes da hora aí. 8h23. Vou
que é que vocês vão fazer? Jantem, né? São aí 10 minutos para jantar, receber a lista de questões e tentem fazer as questões. Acabamos ondas, conseguimos encerrar ondas, tá? Um cheiro. Até a próxima semana. Valeu!